Fala, gente boa, eu sou Marcel Lima, te dou boas-vindas. Galera, é o seguinte, um certo tempo atrás aí, surgiu aí pelas redes sociais esta imagem que eu vou te mostrar aí agora, olha aí. Bem, desta imagem apareceu o seguinte questionamento: a quem pertence o cacho de banana? Certo? Então, no vídeo de hoje, nós vamos nos deparar com esta situação e vamos obter a resposta com relação a isso. Antes, fique com um batidão aí, que daqui a pouco, daqui a alguns segundos, a gente retorna. Vamos que vamos! Uh, uh, uh. E aí, se liga no Episteme com Marcel, senta o dedo no like, compartilha. E não se esqueça de se inscrever. Episteme com Marcel. Episteme com Marcel. Episteme com Marcel. Bem, gente, a situação tá caveira, né? A situação é complicada essa aí, mas nós vamos agora resolvê-la. Para responder a nossa pergunta a quem pertence o cacho de banana, é necessário que a gente lance mão do Código Civil, ou seja, da Lei 10.406 de 2002, que é onde está a nossa resposta. Essa imagem nos leva a duas situações, uma situação fática, real, e uma situação possível. A situação fática é esta que está se apresentando aí diante da gente com esta imagem, ou seja, um cacho de banana pendurado no muro, sendo que a bananeira pertence a outro terreno, a outro proprietário. E a situação possível a gente vai falar dela logo logo. Então nós vamos falar primeiramente dessa primeira parte, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão de propriedade. Então a partir daí você vai conseguir então entender esta situação. Bem, para a gente responder isso, como eu disse, a gente vai lançar a mão do Código Civil atual. Nós vamos, no quadro aqui, nós vamos partir ao contrário. Em vez de começar por cima, nós vamos começar por baixo e depois a gente sobe. Esses dois artigos primeiros aqui que eu copiei vão nos dar logo uma visão sobre a questão da propriedade para a gente entender isso aí. Então, o artigo 1253 do Código Civil diz o seguinte: toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa até que se prove o contrário. Então, qualquer coisa que tenha dentro do terreno de uma pessoa pertence a ela, certo? Então a gente já parte logo dessa presunção logo de propriedade. E esta coisa que está no terreno, por exemplo, uma planta, como é o objeto da nossa discussão aqui, ela pode ter sido inclusive utilizada até insumos de outros, insumos alheios. Por exemplo, o dono da propriedade pegou até uma semente de outra pessoa e plantou ali. Ainda assim, a propriedade pertence à pessoa que é o dono daquele terreno, como a gente vê no artigo 1254. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios adquire a propriedade destes, certo? Cabendo inclusive depois até indenização aí, como o artigo continua, mas não havia necessidade de colocar essa parte aqui. Então, a propriedade pertence à pessoa que é o dono do terreno lá do local, seja feita tudo por ele mesmo ou até mesmo ele pegando coisa de outros emprestado, por exemplo, uma semente, né, de alguém lá plantou. Então, essa planta vai ser de propriedade do dono do terreno, certo? Então eu coloquei essa situação para você já entender essa questão de propriedade. Então está aqui bem colocado pelos artigos 1253 e 1254 do Código Civil. Dessa situação desses artigos do Código Civil emana uma teoria chamada de gravitação jurídica que a gente precisa entender aí. Ora, os contratos, que está falando da questão de contratos, então nós vamos fazer essa analogia puxando aqui para nosso vídeo, nossa imagem de hoje. Nós temos o contrato principal e tem o chamado contrato acessório. Toda relação que existir com o principal vai ter também por consequência no acessório, como a gente conclui a partir da teoria da gravitação jurídica, que diz o seguinte: de forma resumida, significa que o que ocorrer com o contrato principal repercute no contrato acessório. Bem, como então a gente pode entender com relação a esta imagem que está se apresentando aí para nós? Nós temos a bananeira,
que já vimos que pertence ao dono do terreno de onde ela está nascendo, porque justamente seja ele plantando por custas próprias ou por custas alheias, a planta será dele, certo? Ora, a bananeira nascendo lá, ela é de propriedade do dono do terreno. Qualquer coisa que vá estar ligada a essa bananeira de forma acessória, por exemplo, o fruto dela, como a gente viu, o cacho de banana, pertence ao principal. Então, toda e qualquer circunstância que esteja, a natureza do principal vai repercutir também no acessório. Então, se a natureza do principal é que tem o proprietário, o dono daquele terreno, significa que o fruto, ou seja, o cacho de banana, também pertence ao dono do terreno de onde está saindo a bananeira, certo? Então, a bananeira é a árvore que é o principal, como está aqui, e o fruto é o acessório, ou seja, o que está no principal repercute no acessório, de acordo com a lei da gravitação jurídica. Então, a propriedade da bananeira se estende ao seu fruto, no caso, o cacho de banana. Então, concluímos que aquele cacho de banana pendurado no muro pertence, então, ao dono da bananeira, certo? Esta é a primeira situação, que é a situação fática. Nós vamos ver agora uma situação também que pode ocorrer, que é uma possibilidade nessa dinâmica aí. Preste atenção. Bem, se você pensou que esta caveira estava resolvida, de jeito nenhum. Existe uma probabilidade que emana dessa situação, da dinâmica dessa imagem aí, e esta probabilidade é descrita no artigo 1284 do Código Civil, que diz o seguinte: os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Então, se ocorrer a situação de este cacho de banana cair, ele não vai mais pertencer ao dono da bananeira, mas sim ao dono do terreno para onde este cacho de banana estava pendendo. Por quê? Porque o cacho de banana se desvincula da bananeira, ou seja, o acessório se desvincula do principal, perdendo então toda a relação de propriedade, ou seja, a relação jurídica de direito do dono do terreno, do dono lá de onde está originando a bananeira, com relação ao cacho de banana, ou seja, ao fruto. Então, o cacho de banana caindo pertence ao vizinho. É muito importante a gente perceber isso aí. E aqui ele diz, se for de terreno particular, se caso esta bananeira, este cacho de banana estivesse pendendo para a rua e este caísse lá no meio da rua, não teria um dono específico, né? Qualquer pessoa que passasse ali e pegasse o cacho de banana poderia levar sem problema algum. Então, ficou claro para você, né? Na primeira situação, que é a situação real da imagem aí, o cacho de banana pertence ao dono da bananeira, de acordo com a teoria da gravitação jurídica, com base lá nos artigos do Código Civil que nós já falamos aqui. Na situação possível, se o cacho de banana cair, vai pertencer não mais ao dono da bananeira, mas sim ao vizinho lá, para onde o cacho de banana está pendendo, certo? Então existem essas duas situações com relação a esta imagem aí. Mas aqui no finalzinho você pode se perguntar, eu não sei, pode estar surgindo aí na sua cabeça a seguinte pergunta: se o vizinho para onde o cacho de banana está pendendo cortá-lo, o que acontece? Bem, aí vai ter um problema, porque o cacho de banana ligado à bananeira pertence ao dono da bananeira. Se o vizinho cortar o cacho de banana sem a permissão do dono da bananeira, ou seja, o dono da bananeira, poderá ingressar com ação judicial pedindo indenização com relação à apropriação de um bem que não pertencia ao vizinho, ou seja, ele levou vantagens em cima de um fruto que não o pertencia, ok? Então, é uma situação que pode ocorrer. Então, muito cuidado por aí você andando pela rua aí, vê um fruto pendurado numa árvore e essa árvore partindo de um terreno particular, esse fruto não é de propriedade alheia. Este fruto, assim, geral, não pertence a ninguém, pelo contrário. Este fruto tem um dono específico e você não pode simplesmente sair cortando por aí, nem na rua, nem na sua casa, caso haja uma situação semelhante a essa aí, porque senão você poderá ser compelido via justiça a pagar uma indenização pelo corte irregular ou ilegal deste fruto, beleza?
Hoje é dia do amigo, eu quero deixar aquele abraço para todos os amigos, que Deus abençoe a todos vocês, viu? Tchau e até o próximo vídeo.